De onde vêm as grandes ideias? Aquelas surpreendentes, geniais, que transformam a vida profissional de uma pessoa e, por que não, de toda uma sociedade? E como saber se a grande ideia já surgiu e você deixou o momento passar? Muita gente corre atrás da grande ideia, aquela que pode se tornar um negócio lucrativo. Especialistas garantem que para ter um insight não basta ficar imaginando e pensando em algo. É preciso exercitar a intuição e usar o conhecimento. Gente, trânsito, barulho. Em meio ao caos das grandes cidades, ter alguns minutos de silêncio para criar é cada dia mais complicado. Informação temos aos montes: televisão, internet, celular. Diante de tanto conhecimento produzido pelo homem nestes cerca de 2 milhões de anos de vida sobre a Terra, o que ainda podemos criar e inventar? Desafio tão necessário ao homem quanto se alimentar e que cada vez mais depende da nossa capacidade de ter boas ideias. E para serem criadas, elas têm endereço certo: a parte anterior do cérebro, os lobos frontais. O lobo frontal é essa região mais anterior, né? Então, você imagina uma tiara passando aqui acima das orelhas e dividindo a cabeça. Para frente, as áreas anteriores são os lobos frontais, 2 a 2, né? Frontal direito e frontal esquerdo. E para trás dessa linha imaginária, o resto do cérebro. Tudo que vemos, vivemos, sentimos é transformado em estímulos nervosos que viajam por nosso cérebro. Esses registros chegam em áreas distantes, geograficamente distantes dentro do cérebro. Um desconforto ou incômodo com algo da vida, do nosso dia a dia, estimula nosso cérebro a processar as ideias. O pensamento, ele integra essas informações fragmentadas que chegam em áreas distintas do cérebro, através de uma rede neural que é chamada de áreas terciárias, né, que é a área associativa, que exatamente ela tem essa capacidade de integrar informações das mais variadas naturezas, né? Que chega pelos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Descobrir isso é tema de muitas publicações e estudos. Maria Flávia coordena um curso de inovação e economia criativa e defende que quanto mais informada sobre tudo uma pessoa for, mais e melhores ideias ela terá. Não é milagre e nem é algum tipo de carga ou de magia que acontece de repente. Não. Quando a gente fala de insight, a gente fala prioritariamente de observação. Então, é uma junção, sim, de alguma coisa que te despertou, aliada à sua bagagem emocional, cultural, acadêmica. Então, a partir de alguma coisa que você pode sofrer, de alguma angústia que você tem, de alguma dúvida, daí podem surgir os insights. A gente tem que pensar em inovação como uma espécie de ecossistema. É preciso que se observe tudo aquilo que está acontecendo no mundo, porque esse insight, essa ideia, ela só vai existir se eu conseguir observar onde as lacunas estão. Como aconteceu com Cassius, dono de uma grife sustentável onde moda vem aliada à preservação do meio ambiente, ele precisava ter um chinelo entre os produtos vendidos pela marca. Criou o chinelo retornável. Tive essa ideia, fiz uma pesquisa profunda, assim, de quase um ano, buscando um material que fosse compatível, que pudesse ser reciclado N vezes. Retornáveis também podem ser as ideias. Alessandro é diretor de desenvolvimento de produtos de uma marca nacional de cosméticos. A grande sacada deste ano foi relançar uma linha de sucesso. Novos conceitos e tem novas tecnologias também, porque de 12 anos para cá a gente aprendeu muito a gerar negócios com a sociobiodiversidade. E as necessidades também são um impulso para novas ideias. A lâmpada elétrica surgiu para substituir a luz da chama do gás. A criação de Thomas Edison, que ao longo da vida acumulou mais de 1000 inventos, levou a eletricidade para a vida doméstica. E cerca de 100 anos depois, serviu de matéria-prima para desenvolver a ideia deste brasileiro. Muti é pioneiro na utilização dos computadores como ferramenta e suporte para as artes visuais. Inspiração que veio de uma paixão de criança, o videogame.
Desenvolveu cenários, ambientes e, sem se dar conta direito, criou uma nova forma de utilizar a luz. Essa possibilidade de desenhar na tela, entendeu? De desenhar com luz, foi uma coisa que realmente marcou muito a minha vida, e o que eu queria fazer isso, eu achava que isso era a melhor maneira de desenhar, entendeu? Eu acho que eu tô querendo ver coisa boa, entendeu? E de preferência inovadora, e descobrir aí gente boa aí que possa até me ajudar aí. E que tal ganhar dinheiro toda vez que você gastar? A cada compra em lojas parceiras, o cartão acumula pontos que podem ser trocados por produtos e serviços. A ideia de uma nova moeda rendeu lucros em reais, faturamento multiplicado por 10 em 2 anos. Na verdade, os nossos parceiros ganham com a mudança de comportamento do cliente. São quando os clientes passam a concentrar as suas compras nos seus estabelecimentos, buscando acumular a moeda DOTS. Inovadoras, criativas, lucrativas. Ideias surgem a todo momento em nosso cérebro. Se elas vão dar certo ou não, é um segundo passo, que exige amadurecimento, estudo e experimentação. É com base nesse processo, conhecido como criatividade, que tudo acontece. Os sábios são aqueles que conseguem despertar na gente o sentido de por que eu não pensei nisso antes? Mas como fazer uma ideia virar realidade e se transformar em uma atividade lucrativa? É o que você vai ver no próximo bloco. A gente volta já. O Emprego e Renda está de volta e no primeiro bloco do programa de hoje você viu como a ideia surge no cérebro humano, além de alguns exemplos de negócios bem-sucedidos. E agora eu vou conversar aqui no estúdio com a Terezinha Araújo, que é psicóloga, consultora organizacional e mestre em criatividade, que vai dar pra gente as dicas de como fazer para desenvolver uma ideia e transformá-la em renda. Terezinha, obrigada pela participação, bem-vinda ao Emprego e Renda. Obrigada a você. Terezinha, na verdade, como que a criatividade ela pode ser definida? Quer dizer, tem níveis também de criatividade no seu ponto de vista? Bom, a criatividade é uma das funções do cérebro, né? Onde nascem as ideias? Elas nascem no cérebro, que a gente sabe, dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo. Né? O hemisfério esquerdo mais racional, mais lógico, o direito voltado mais para a intuição, para a música. Por isso a gente costuma definir que o hemisfério direito é o hemisfério que trabalha melhor a criatividade. Então, se você for desenvolvida desde pequena, né, tendo atividades que possam desenvolver os 2 hemisférios de uma forma mais global, você terá mais chances de ser uma pessoa mais criativa. Se você seguir pela linha da lógica, da racionalidade, você provavelmente terá uma deficiência, uma pequena dificuldade em trabalhar com a intuição, em trabalhar com a imaginação, né? Que são elementos fundamentais para a criatividade. Então, nós fomos educados de uma forma muito lógica, muito racional, muito dentro do certo e errado, do marcar o X da questão, que os jovens são treinados para isso, né? Para o vestibular, só tem uma resposta certa, muito exatos. E isso vem prejudicando progressivamente o desenvolvimento da própria criatividade. Se te interessa, uma pesquisa feita pelos engenheiros da NASA, em 1.600 jovens, na idade de 3 a 5 anos, eles tiveram um percentual de 98% no índice de criatividade testado. A mesma pesquisa feita com esses jovens aos 15 anos, esse índice caiu para 38%. Feita aos 15 anos, caiu para 12%. E nos adultos, o mesmo teste, apenas 2% apresentaram um índice satisfatório de criatividade. Isso quer dizer, então, Terezinha, que oferecer a criatividade para a criança, né, no sentido lá na frente, quer dizer, para o adulto e para o jovem, é tão importante quanto na infância. Exatamente. Né, isso significa, infelizmente, que a nossa escola, ela vai bloqueando a nossa capacidade criativa. A própria escola. A própria escola, né? Grandes autores pesquisam isso, a minha tese mesmo, em cima da própria educação, porque vão tirando da criança aqueles elementos que são fundamentais para ela criar, né? Que é a curiosidade, a imaginação, a intuição, a experimentação, o ensaio e erro, o poder errar e fazer novamente. E isso na idade adulta vai se repetir nas próprias organizações, nas próprias empresas. Deveria ser, né, um estímulo para que a pessoa pudesse experimentar mais, ousar mais, né? Trazer uma ideia absolutamente diferenciada daquela, sair do padrão, que a gente fala muito hoje, que é
pensar fora da caixa. Sim. Pensar fora da caixa é pensar forma do padrão. O nosso padrão é um padrão muito racional e lógico, então a gente teria que estimular as perguntas. E se? E como? Como fazer de uma outra forma? E se eu fizesse de um outro jeito? Né? Então, exatamente sobre isso que você está falando. Quem não teve essa oportunidade na infância, né, de ter essa criatividade aflorada, ou teve de alguma forma foi bloqueada, esse adulto que hoje é um profissional, precisa surpreender, precisa ser criativo na empresa, qual que é a dica que você dá para ele? Pois é, eu saí ontem de uma sala de aula trabalhando criatividade com pessoas de gestão de projeto, um MBA de gestão de negócios, né? E eles ficaram muito surpresos exatamente de sentir, através de alguns exercícios, como que existe um bloqueio. Então, eu comentava com eles, não é que vocês não sejam criativos, vocês estão bloqueados, o adulto é bloqueado. O que a gente tem que fazer? Estimular, né, através de atividades. Se for um curso específico de criatividade, nós temos várias ferramentas para favorecer isso, né? Mas uma empresa que queira favorecer a criatividade dos seus funcionários, ela vai não só estimular a produção dessas ideias através de uma gestão, um programa de gestão de ideias, né? Quem dá a melhor ideia para esse programa, inclusive premiando essas ideias, oferecer seminários, workshops também com técnicas de criatividade, que é o que a gente faz, mas sempre um estímulo para que a pessoa liberte aquele potencial que está realmente bloqueado. E é surpreendente, porque em poucas aulas as pessoas começam a perceber isso, né? A riqueza que tem no seu cérebro e que vai, né, de uma certa forma, sendo engessado pela nossa cultura, infelizmente. O que você pensa dentro das organizações, dentro das empresas, o funcionário ser audacioso, romper ali com a mesmice e também frequentar locais completamente diferentes daquele que ele está acostumado a frequentar? Isso ajuda até que ponto a desenvolver, né, essa criatividade e ter, portanto, um insight? Olha, isso aí tem uma explicação até científica, né? Porque o nosso cérebro, à medida que você faz determinados comportamentos, você tem um estímulo e ele vai fazer um caminho lá entre os neurônios para chegar naquela resposta. Se você repete sempre o mesmo comportamento, ele faz um caminho, né, tantas vezes que aquele caminho fica viciado. É como uma grama que você passa várias vezes e fica marcado ali. Para você ser criativo, provocar o cérebro para ser criativo, porque ele não é criativo, ele é obediente, você manda, ele faz. Você tem que dar vários estímulos diferentes. Então, quando se diz você vai fazer coisas diferentes, comer com a mão esquerda, ver de uma outra forma, né, passar por outros caminhos, pensar de um outro jeito, isso vai estar permitindo ao cérebro fazer mais conexões, né? São trilhões de conexões que o cérebro pode fazer. Então, quanto mais estímulos diferenciados, mais rico ele fica, mais ele nos surpreende com ideias inovadoras. Maravilha. Né? Terezinha Araújo, que é psicóloga, consultora organizacional, mestre em criatividade, também autora do livro Criatividade e Educação. Muito obrigada pela participação aqui no Emprego e Renda. Eu que agradeço. E o Emprego e Renda de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e um dia produtivo e cheio de boas ideias para você.